Bom, galera, então vamos aqui para mais uma aula de projeto hidrossanitário, certo? Agora vamos falar de vazões. Vazões é o volume determinado fluido que passa por uma determinada seção, seja um conduto livre ou forçado, tá? E que tem unidade de tempo, ou seja, um tempo determinado para que ele passe. Então, o que é que vai acontecer? Vazões nada mais, nada menos é que uma quantidade de volume por um determinado tempo, né? Então, a vazão é a rapidez com que a água, né, ou qualquer líquido, ele escoa, tá? E corresponde a uma taxa de escoamento, ou seja, quantidade de material transportado através de uma tubulação por uma determinada unidade de tempo. Ainda outra definição que é a de um fluxo volumétrico, né? Então a gente pode chamar vazão, fluxo volumétrico ou vazão volumétrica, essa quantidade de volume que passa por uma unidade de tempo em um determinado tubo, canal, enfim, qualquer tipo de conduto, tá? E para que tenhamos uma noção, temos os tipos de conduto, o livre e o forçado. O livre, ele é tipo aberto, tá? Pode ser um rio, pode ser um canal, né? Igual que como eu comentei, é um canal desse da transposição, pode ser esse canal aí que vocês têm dentro das cidades, né? Que é para escoar os esgotos, ou que deveria ser, né? Na lógica, um local para o rio que existia antigamente, que passava dentro das cidades, escoar, né? Só que acaba sendo um local para escoar esgoto, infelizmente. E temos o conduto forçado, que nada mais nada menos que é uma tubulação. E dentro dessa tubulação pode tanto haver pressões positivas como pressões negativas, tá bom? Então a vazão ela pode ser descrita, tá, em termos de unidade, metros cúbicos por litro ou desculpa, metros cúbicos por segundo ou litros por segundo, tá bom? E a velocidade também está interligada, vai ser metros por segundo, a área que a gente vai ter de um determinado conduto vai ser em metros quadrados ou centímetros, mas geralmente a gente trabalha com essas unidades, metros, litros e segundos, tá bom? Vazões. Um exemplo clássico aqui é o da torneira enchendo um balde, né? Então, o que é que vai acontecer? Você abre a torneira, cronômetro. Então, quando o balde encher, você zera o cronômetro. Zera não, desculpa. Você para o cronômetro, né? Você zera no início. Aí para o cronômetro, vê o tempo que foi gasto para encher o balde, sabe qual o total de litros que esse balde ocupa, né? Ou seja, que ele suporta, e calcula qual vai ser a vazão volumétrica daquela torneira, por exemplo, igual o exemplo que está aqui, tá? É... Agora, a relação que a velocidade tem com a vazão. Então, é simples, né? A gente precisa saber e ter em mente que uma água ela percorre um determinado conduto, como a gente falou anteriormente, né? Se é forçado ou aberto, independente, ela vai percorrer esse conduto, tá? Se ela percorre esse conduto, ela está se movendo. Se há movimento, há energia cinética. Se há energia cinética, há velocidade empregada nisso, não é isso? E se há velocidade, há uma distância percorrida em um determinado período de tempo. Então veja, tudo que eu falei é somente física, né? Então você vai acabar sabendo que neste exemplo aqui desse tubo, eu vou até acender aqui o apontador laser, ó. A gente demarca um ponto aqui no tubo e marca outro, né? Então tem uma distância desse ponto para esse. Então, eu posso chamar de ponto A, ponto B, né? Então a água ele vai ter essa direção. Vai ter, vamos supor que é água, o fluido que a gente está considerando. Então vamos supor que a água vai passar nessa tubulação daqui para cá. Então eu marquei duas seções, né? E sei a distância porque eu vou lá e meço, né? Então tenho essa distância aqui obtida. Tenho agora a vazão volumétrica e consigo achar a velocidade. Ou melhor ainda, com essas expressões, com essas intenções, eu consigo determinar a vazão volumétrica em razão da velocidade e da área com que o cano, ou tubo, ou canal, ou galeria, enfim, qualquer local que esteja passando essa água, eu consigo identificar qual vai ser essa vazão. De que forma? Vamos. Bom, gente, aqui a gente tem que a distância vezes a área sobre um tempo também pode ser a função volumétrica, né? Ou seja, a nossa vazão volumétrica, que vai terminar em velocidade vezes área. Como é que eu cheguei a esse ponto? É simples. A gente sabe que velocidade, eu vou chamar de Vzinho, é igual a uma distância, né, sobre um determinado
tempo, ou período, né, digamos assim. Mas eu sei também que volume, que eu vou chamar de vezão, é igual a uma distância vezes uma área. Que nesse caso aqui vai ser essa distância, ó, né? E a área da seção circular. Então, quando eu pego essa distância, né, que é daqui para cá, desse ponto para esse outro, eu tenho esse volume aqui, ó, tá? Eu tenho esse volume. Então, o volume vai ser distância vezes A. Eu vou substituir na expressão original, que é QV, que é igual a volume sobre o tempo, né? Então, este volume aqui, ó, eu vou substituir por esse, que é quem? Que é D vezes A, ó, que está aqui, ó, né? Tá aqui, certo? D vezes A. Mas D sobre T, ou seja, uma medida linear sobre um tempo, é velocidade, está aqui, ó, né? Então, esta expressão D vezes T, D sobre T, desculpa, é a velocidade. E a velocidade, ela está aqui, ó, certo? É só uma forma de destrinchar duas fórmulas em razão das unidades que eu tenho e das proporções de medidas que eu tenho no exemplo, né? Então, eu acabo tendo esta fórmula, que é volume sobre o tempo, e sabendo que eu tenho uma área e sabendo que eu tenho um volume, né, eu consigo identificar a velocidade, tá certo? Que nesse caso vai ficar a vazão volumétrica, vai ser velocidade vezes a área. Agora, dentro do mesmo exemplo aqui, eu consigo identificar outra coisa. Quem é a área da seção aqui? É a circular. A área da seção circular ela é dada dessa forma, πd2 sobre 4. Mas aí você sabe, por que, professor? Se a expressão da área de um círculo que eu aprendi é πr ao quadrado, né? Você aprendeu lá aquele tempo todo que a expressão da área do círculo é isso aqui. Mas aí você lembra que duas vezes o raio, você tem o diâmetro, né? Vou chamar desse D aqui. Eu tenho um diâmetro, tá? Mas aí o raio, nesse caso, ele pode ser o diâmetro dividido por 2, não é isso? Ou seja, o raio é do centro à extremidade, né? Aqui eu tenho um raio, ó, e aqui eu tenho outro raio. Então, o diâmetro, que é daqui para cá, né? Aqui eu tenho o diâmetro, vai ser esse raio mais esse raio, ou seja, né, duas vezes o raio. Então, o raio, nada mais, nada menos que é o diâmetro dividido por 2. Então, se eu substituir esse valor aqui, D sobre 2, aqui dentro desse R, ó, então eu vou ter D ao quadrado, que está aqui, ó, D ao quadrado, e embaixo eu tenho 2 elevado ao quadrado, ó, né? Eu estou substituindo toda a expressão aqui dentro, ó, desse círculo, né? Então, 2 ao quadrado vai ficar 4. Então, é a mesma coisa. Você pode usar esta expressão, tá? Como pode estar usando esta expressão. E o π a gente usa 3,14, tá bom? Aqui a gente tem algumas unidades de medida. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá? 1 hora equivale a 3.600 segundos e 1 minuto equivale a 60 segundos. A gente vai usar isso muito porque as unidades que a gente vai trabalhar vai ser muito medidas de metros cúbicos, de litros e de tempo, né? Porque a gente está falando de vazão. Vazão é o que? Volume sobre tempo. Bom, aqui a gente tem um exercício resolvido, né? Mas vamos tratar aqui do que a gente aprendeu agora há pouco. E nada mais, nada menos que é tudo que a gente viu. A vazão volumétrica, né? Então vamos aqui, calcular o tempo. Ó. Então ele já quer o quê? Ele quer saber o tempo. Ó, tá aqui, ó, o tempo. Calcule o tempo que levará para encher um tambor de 214 litros. Então a gente já tem um volume, né? Do tambor, que é 214 litros. Sabemos que a velocidade de escoamento do líquido é 0,3 metros por segundo. E o diâmetro do tubo conectado ao tambor é 30 milímetros. Então veja, eu já tenho todas as informações que eu preciso. Eu tenho diâmetro, que é 30 milímetros, eu tenho velocidade 0,3, eu tenho volume de 214 litros. Então o que é que acontece sobre isso? Veja só, quando eu vou calcular a vazão volumétrica, eu tendo como velocidade já definida, 0,3 metros por segundo, eu preciso ficar atento quando eu for usar o diâmetro de 30 milímetros. Eu não posso multiplicar esse 30 milímetros diretamente com 0,3 metros. Né? Ou eu transformo isso aqui em milímetros por segundo, ou eu transformo em milímetros o valor do diâmetro. Fica mais fácil eu transformar o valor do diâmetro, tá certo?
Transformando o valor do diâmetro em metros, vai ficar 0,03, né? Porque aqui a gente tem 30 milímetros, né? Então vai andar 3 casas decimais, ou seja, dividido por 1000. Aí, o que é que acontece? Eu vou ficar 0,03 ao quadrado, porque o diâmetro é ao quadrado. Vou multiplicar o π, vou multiplicar 0,3 e dividir por 4. Eu vou obter este resultado aqui, vazão volumétrica, tá? É 0,00021 metros cúbicos por segundo, porque eu transformei tudo em quanto? Em metros, né? Tudo que eu transformei em metros. Então, veja, tá aqui, ó, metros cúbicos por segundo. Se eu quiser transformar isso aqui em litros por segundo, eu multiplico esse valor por 1000, porque a gente viu lá atrás, nos slides anteriores, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Então, sabendo dessa informação, agora eu vou calcular o tempo. Como é que eu calculo o tempo? Pela outra fórmula, tá aqui, ó. A vazão volumétrica é volume sobre o tempo, né? Mas que volume é esse? O volume que eu vou gastar para encher o tambor, que é 214 litros. Então tá aqui, ó, 214, né? Só que veja, tá em litros. Então eu vou pegar a vazão volumétrica em litros por segundo. Por isso que é bom você transformar, tá aqui, ó, vazão volumétrica em litros por segundo, 0,21. Então eu divido esse por esse camarada, né? Que vai dar um tempo de 1014,22 segundos. Professor, o tempo é esse. É, mas para deixar mais bonitinho, para a gente saber, né? A gente não vai dizer eu tenho um tempo de 300.400 segundos para percorrer. Não, você não vai dizer isso, né? Você vai dizer eu tenho 1 hora, eu tenho 20 minutos. A gente reduz isso aí, tá? Então, para reduzir é simples, né? Se eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos, então eu vou dividir por quem? Por 60 e eu vou obter em minutos, tá bom? Isso aí você já deve estar careca de saber. Agora vamos falar de vazão em massa e em peso. Nada mais, nada menos que vai ser a vazão calculada em referência à massa do líquido, tá? Que pode ser qualquer líquido, só quero saber qual vai ser em relação à massa dele e o peso dele. Então vamos fazer primeiro a nossa vazão em massa. Tá aqui, ó, vazão em massa. Até hoje está complicado, nem está arriscando direitinho, o mouse não está obedecendo, mas está aqui, vazão em massa. É a massa característica pela massa do fluido, que escolhe um determinado intervalo de tempo. Então, dessa forma, a gente tem a fórmula, que é essa aqui, ó, né? Que M de massa é a massa sobre o tempo. Ah, professor, então tá simples, é só dividir a massa pelo tempo. Isso, exatamente. Mas aí a gente pode relacionar o que a gente aprendeu no primeiro slide, nas primeiras aulas do curso, que é o quê? Que a gente tem as propriedades físicas dos fluidos, né? Quando a gente fala fluido, a gente está falando qualquer tipo de gás ou líquido. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar dessa forma, a gente vai trabalhar empiricamente. Então, se eu tenho a massa, então eu consigo saber que a massa, ela é obrigatoriamente quem? Tá aqui, ó, massa vai ser a massa específica vezes o volume, né? Vai ser a massa específica vezes o volume. Então, ela pode ser escrita dessa forma, ó. A vazão mássica, ela pode ser a vazão, né? Ou seja, pode ser a massa específica vezes o volume. Sendo que, quando você encontra esta expressão aqui, ó, você lembra que V, ou seja, V de volume sobre o tempo é quem? É o QV, não é isso? Ó, QV é volume sobre o tempo. Então, eu posso substituir isso aqui. Então, o que é que vai acontecer? Vamos fazer isso aqui, ó. A massa, a vazão mássica, né, podemos dizer assim, vai ser a massa específica vezes a vazão volumétrica, tá? E que também pode ser escrito, né, massa específica multiplicado por velocidade vezes área, porque esse V, velocidade vezes área, é o próprio QV. Então veja que a gente tem diversas formas de calcular, né? Que nada mais, nada menos que a gente juntou as fórmulas. Da mesma forma, gente, a vazão em peso que está aqui, ó, vazão em peso, tá? Vai ser o mesmo raciocínio. Vai ser quem? Vai ser o peso do fluido sobre um determinado tempo, né? E quem é esse fluido aqui? Bom, pode ser qualquer coisa, gases ou líquidos, independente do que é que seja, novamente. Eu só preciso das propriedades físicas. Então, uma das relações do peso é que eu sei que o peso é uma força, né? E quem é esse peso? Vai ser uma massa vezes uma gravidade. Lembra disso aí que a gente viu?
né? A força-peso é massa vezes a gravidade. Mas eu sei da relação anterior que a massa vai ser quem? Massa específica vezes o volume. Então veja, eu já posso interligar essa expressão com essa, que vai terminar isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, a massa, né, é quem, ó? A massa é isso aqui, ó, né? É o ρ vezes o V, ou seja, massa específica vezes o volume, tá aqui, ó, ρ, V. Sobra o G, tá aqui, né, o G, ó. Então eu multiplico tudo. Então vamos a continuar aí. Bom, gente, então continuando, né? Então a gente tem que a vazão em peso, tá aqui, ó, vai ser quem? O peso específico, que multiplica volume sobre o tempo. Mas o volume sobre o tempo, né, a gente viu que é quem? Que é a nossa vazão volumétrica. Então a vazão volumétrica também pode ser escrita de como? De velocidade vezes a área, né? Então nada mais nada menos, para resumir, eu posso dizer que tanto a vazão volumétrica pode ser escrita volume sobre o tempo, como velocidade vezes áreas, e ela pode ser multiplicada pelo o nosso diferencial, que é a massa específica e o peso específico. Nesse caso, quando eu multiplico a vazão volumétrica pelo peso específico, eu estou calculando a vazão em peso. Se eu multiplico pela massa específica, eu estou calculando a vazão em massa, tá? É simples. Massa específica vai me determinar a vazão em massa e o peso específico vai determinar a vazão em peso, ok? Tem uma atividade aqui, né? Seria a número 2, que a gente já fez uma resolvida. Você dá uma lida nisso aqui, já está resolvidozinho, tá? Qualquer dúvida a gente tira, qualquer dúvida que gerar aqui nessa atividade, a gente vai tirar nas aulas. Como ela está resolvida, ela está bem simples de entendimento aí, tá bom? Tá o passo a passo. Aqui eu tenho alguns exercícios para vocês, que eu já vou postar também no material separado, lá na plataforma, certo? Então eu vou estar postando esse aqui, não se preocupe que a gente vai ser duas atividades, vai ter a atividade 1 e 2. Então você resolvendo essa atividade 1 e resolvendo a atividade 2, é 10 na prova. Bom, gente, então vamos falar agora de regime permanente, tá? Para que o escoamento seja permanente, é necessário que não ocorra nenhuma variação de propriedade em nenhum ponto do fluido com o tempo. Então, o que é que acontece? Para que eu possa considerar um regime permanente, todas as propriedades desse fluido têm que permanecer intactas, ou seja, invariáveis, tá bom? Então, vamos lá. Da equação da continuidade, a gente relaciona a vazão em massa na entrada e na saída de um sistema. Então, veja, a vazão em massa 1, ou seja, ela é igual à vazão em massa 2. Então, nada mais nada menos, vocês lembram que eu falei que a vazão mássica é simplesmente eu pegar a massa específica, tá aqui, ó, do 1, né? Multiplicar por quem? Pela velocidade vezes a área, tá aqui, ó, que é o nosso QV, né? Vazão volumétrica. Da mesma forma, tá aqui, ó, massa específica do 2 multiplicado pelo QV2, que tá aqui. Então, nosso regime permanente é utilizar a equação da continuidade. Qual é a equação da continuidade? Velocidade vezes a área. Essa é a nossa equação da continuidade. Então, para o caso de um fluido incompressível, né, a massa específica é a mesma tanto na entrada quanto na saída. Então, portanto, se o ρ1 é igual ao ρ2, então vai ficar só a velocidade de 1 vezes a área de 1 é igual à velocidade de 2 vezes a área de 2. Ou seja, a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída, tá? Então, a equação apresentada mostra que as velocidades são inversamente proporcionais às áreas, ou seja, uma redução de área corresponde a um aumento de velocidade e vice-versa, né? Porque a gente tem velocidade vezes a área de 1 é igual a velocidade vezes a área de 2. Então, por isso que a gente considera que elas são inversamente proporcionais, tá bom? Aí aqui a gente tem uma atividade de regime permanente. Então vamos calcular essa atividade. Ele diz o seguinte: para a tubulação mostrada na figura, calcule a vazão em massa, em peso e em volume e determine a velocidade na seção 2, sabendo que área 1 é igual a 10 cm ao quadrado e que área 2 é 5 cm ao quadrado. Quais são os dados que ele dá? Ele diz que a massa específica vai ser 1000 kg por metro cúbico e a velocidade em 1 é 1 metro por segundo. Então veja, ele deu a velocidade aqui em 1, eu vou até colocar de outra cor, tá? De azul aqui para diferenciar. Ele deu a velocidade em 1, né? Ele quer saber quem? Ele quer saber a vazão, tá aqui, ó. Calcule a vazão em massa, certo? Em peso e em volume. Ele quer o QV, o QM e o QW,
e a velocidade, ó, e determine a velocidade na seção 2. Então ele quer tudo aqui, ó, tá? Então ele quer o QV, o QW e o QM. Então vamos calcular. Aplicando a equação da continuidade, nós encontramos os pontos 1 e 2. Então a equação da continuidade é essa aqui, né? Ó. No ponto 1 eu tenho velocidade vezes a área 1, no ponto 2 eu tenho velocidade 2 vezes a área 2. Ele deu a área de 1, tá aqui. Deixa eu até botar na marca texto, tá? A velocidade, desculpa, a área de 1 é 10 centímetros ao quadrado. Seria bom a gente transformar isso aqui para metros, né? Para não ter dor de cabeça. E a área 2 é 5 centímetros ao quadrado, tá aqui, ó. Tá? Só substituir. Como ele deu a velocidade de 1, eu encontro a velocidade de 2. Aí eu já acho essa resposta aqui, ó, né? Velocidade na seção 2. Já encontro uma. Então tá aqui, né? 1 vezes 10 é igual a V2 vezes 5. V2 é igual a 10 sobre 5. V2 é igual a 2 metros por segundo, tá? Então a gente achou a velocidade de 2, ok? Aí vamos lá. Quando a gente continua com a área. Bom, gente, então, continuando a questão, a gente vai calcular a vazão no ponto 2, no ponto a vazão volumétrica, a vazão em massa e a vazão em peso. Como que é a vazão em massa? A vazão em massa vai ser simplesmente a massa específica vezes, né, a vazão volumétrica. E a vazão em peso vai ser o peso específico vezes a vazão volumétrica. Como a gente achou já a velocidade, fica mais fácil agora a gente achar a vazão volumétrica. Por quê? Porque a vazão volumétrica vai ser velocidade vezes a área, né? Então, quem é a área? A gente tem lá 5 centímetros ao quadrado. E a gente achou a velocidade 2 metros por segundo. Você calcula isso aí, acha a vazão volumétrica, multiplica pela massa específica e depois pelo peso específico. Então a gente termina a primeira questão. Agora na segunda questão a gente tem o que? A gente tem dois líquidos, tá? Entrando aqui nesse exemplo. Temos o líquido na água 1, ou seja, na seção 1 nós temos a água, e na seção 2 nós temos um líquido aí que a gente não sabe. E na seção 3 nós temos uma mistura. Aqui vai entrar um detalhe, gente, que da equação da continuidade, que diz o seguinte: tudo que entra tem que ser exatamente o igual ao que vai sair. Exemplo, se entrou 3 pessoas dentro de uma casa, tem que sair as 3 pessoas de dentro da casa. Tá entendendo? Assim, é uma coisa bem intuitiva. Exemplo, se você encher uma garrafa, tá entrando, né? Se você encher uma garrafa e faz 2 furos, então vai sair pelos 2 furos. Mas suponhamos que aqui seja o inverso. Vamos supor que você colocou 2 furos na garrafa e do outro lado é a saída dela, né? Então na tampa dela, vamos supor que você fez um furo. Quer dizer, você fez o furo, não, na tampa dela você tirou a tampa e fez 2 furos na lateral. Então você está colocando água nos 2 furos e concorda que esses 2 furos, ou água e refrigerante, suponhamos que você coloque, vai ter que sair do outro lado. Então tudo que entra é igual que sai. Isso é uma das coisas que eu esqueci de falar, mas tudo bem. Então nesse exemplo aqui ele diz o seguinte: um tubo despeja água em um reservatório com uma vazão de 20 litros por segundo e outro tubo despeja um líquido de massa específica igual a 800 kg por metro cúbico, com uma vazão de 10 litros por segundo. A mistura formada é descarregada por um tubo da área igual a 30 centímetros quadrados. Determine a massa específica da mistura no tubo de descarga e calcule qual é a velocidade de saída. Então vamos analisar. Aqui está. A equação da continuidade é que a vazão em massa de 1 mais a vazão de massa de 2 tem que ser igual à vazão de massa de 3. É para respeitar o princípio da continuidade, né? Como a gente tem uma mistura, então nesse caso a massa específica ela entra, tá bom? Porque a gente tem líquidos diferentes. Então, para a massa 1, que é da água, né, na seção 1, que é da água, a gente vai ter massa específica dela, vezes a velocidade dela, vezes a área dela. E do líquido que a gente não sabe qual é, a gente vai ter a massa específica 2, vezes a velocidade 2, vezes a área 2. E a mistura, que é o 3, vai ser quem? Massa específica 3, vezes a velocidade 3, vezes a área 3. Então, como é a vazão volumétrica? É velocidade vezes área. Então, eu posso escrever que a massa específica de 1 vezes a vazão volumétrica de 1, mais a massa específica de 2 vezes a vazão volumétrica de 2, é igual a massa específica de 3 vezes a vazão volumétrica de 3. Então, tá vendo? É tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, a vazão volumétrica de entrada vai ser quem?
0,02 metros cúbicos. A vazão volumétrica 2, né, do líquido, vai ser 0,01 metros cúbicos. Então, se eu tenho a vazão volumétrica de 1, a vazão volumétrica de 2, agora eu encontro a vazão volumétrica de 3, porque a soma deles dois é a vazão volumétrica de 3, ou seja, tudo que entra é igual que sai. Então, se entrou 0,02 mais 0,01, quem saiu é quem? 0,03, não é isso? Que é a vazão volumétrica do ponto 3. Agora eu vou calcular a massa específica que ele quer da mistura, né? Aí ρ1 vezes vazão volumétrica de 1 mais ρ2 vezes a vazão volumétrica de 2 é igual a ρ3 vezes a vazão volumétrica de 3. Substituo e encontro que a massa específica da mistura vai ser 933,33 kg por metro cúbico. Né? Bem simples. Né? Isso aí, só o grau de dificuldade que aumentou aí é porque tem dois furos entrando líquidos diferentes e do outro lado saindo uma mistura. Tá? Bom, aqui tem alguns exercícios que eu vou passar para vocês estarem calculando aí. Tá? Eu vou estar passando lá também na plataforma, não tem problema, certo? Quanto a isso. Vou fazer separado, então fica a seu critério usar qualquer um desses aí. E aqui, para continuar nossa aula, eu tenho o que? Perda de carga. O que seria essa perda de carga? Perda de carga, eu vou dizer a vocês que é uma perda de pressão. Quando a gente fala perda de carga, a gente está falando de perda de pressão. Eu vou abranger um pouco esse conteúdo, mas eu vou voltar a ele no final, quando a gente estiver calculando. Isso aqui a gente vai calcular muito, essa perda de carga, quando a gente vai calculando, dimensionando projetos hidrossanitários de uma residência, de um hotel, de uma escola, enfim. A gente vai precisar desta teoria, desta disciplina, desse slide, tá bom? Aí a gente vai voltar, quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão se lembrar disso aí. Então, assim, só para falar o que seria essa perda de carga, já que vocês não conhecem, né? A perda de pressão, quando a gente está numa tubulação passando água por ela, a gente acha que aquele tubo é lisinho, 100%, né? Que a água vai passar ali tranquilamente, deslizando, mas não é bem assim. Quando a gente aumenta microscopicamente, a gente percebe que o tubo tem essa deformidade aqui, ó. Ele não é totalmente lisinho, tá? Então, ele tem essa rugosidade aqui, tá? Então, como diz aqui, uma subcamada viscosa. Então, quando o fluido passa aqui, ele passa, né, criando um atrito. Então, se ele cria esse atrito, ele acaba perdendo velocidade nesse ponto, devido a esse atrito. Então, se há uma variação aí na velocidade, de acordo com que a água se afasta das paredes do cano, a gente tem uma perda de pressão, temos perda de energia, tá bom? Temos uma perda de carga. Isso a gente vai ver mais para frente. Continuando aqui, as perdas de carga elas podem ser localizadas, tá? E podem ser também de uma forma que a gente pode dizer total, tá? Como é que seria a total? Seria de todo o sistema, ou seja, de toda a tubulação, juntamente com cada peça exclusiva, né? Como é que seria essas peças exclusivas? A gente vê nos projetos hidrossanitários que a gente tem conexões de joelho, temos T, temos de diversos tipos de conexões, que cada conexão dessa vai gerar uma perda de carga, tá bom? Então essa perda de carga que vai ser gerada por essas conexões, juntando com a perda de carga que é gerada ao longo dos tubos, nós temos a perda de carga total. Então vamos lá. As perdas de carga localizadas são originadas pelas variações bruscas da geometria do escoamento, como mudança de direção ou da seção do fluxo. São usuais em instalações com curvas, válvulas, comportas, alargamentos ou estreitamentos, etc. Né? Quando a gente fala alargamento, a gente está aumentando o diâmetro. Quando fala estreitamento, a gente está reduzindo o diâmetro do tubo, tá bom? Então, nada mais nada menos que a perda de carga total vai ser a perda de carga linear mais a perda de carga localizada. Tá? Então, existe dois métodos. Um deles é o método do CAS. Que métodos são esses? É a gente pegar o valor de cada peça, multiplicar pela velocidade ao quadrado e dividir por 2 vezes a gravidade. Tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Veja que aqui eu venho um fluxo contínuo aqui da água, né? Passa por essa válvula aqui, ó. Então ela sofre essa interferência aqui, ó. Então a gente tem uma perda de energia quando a água passa desse ponto para esse. Então aqui é provado através de quem? Do manômetro, ó. A perda de água aqui, ó,
Veja que a pressão de água aqui, quer dizer, a pressão de água aqui, ó, o ponteiro estava bem aqui. Quando chegou aqui, ó, o ponteiro já estava aqui. Então houve essa perda, né, ó, desse ponto para esse, certo? Só porque passou por esse registro aqui, ó, por essa válvula, tá ok? E é dessa forma, gente. Não somente para esse tipo de conexão, mas também para os joelhos, T's, enfim, tudo que a gente utiliza em instalações hidráulicas, tá? Aí aqui a gente tem diversos modelos de acessórios. A gente tem captação de reservatório, descargas, temos cotovelos, difusores, tá? Temos expansões, saídas, curvas, enfim, todos os tipos de conexões que a gente pode utilizar. E esses coeficientes adimensional, eles podem ser determinados dessa forma: cotovelo de 90 graus, raio curto, cotovelo de 45 graus, T de passagem direta, T de saída lateral. Tá? A gente tem vários tipos de conexões, então depende muito do sistema, como é que ele está sendo usado, né? Se tem muita curva, se não tem, se tem T, se não tem, enfim, vai depender muito do que é que está sendo colocado nas instalações. Aqui a gente tem um modelo hipotético, né, de como é que seria esse sistema de bombeamento da água. Então eu tenho um reservatório inferior aqui, ó, e vou jogar água para esse reservatório superior. Então eu tenho um registro aqui, ou seja, uma válvula, tenho uma bomba, aí aqui eu tenho uma curva, né, aí vem pela tubulação, aí eu tenho um cotovelo, aí só continua na tubulação reta, né, aí tem outro cotovelo, tem outro registro e tem uma descarga aqui, ou seja, um ponto de chegada. Então veja, tudo isso aqui vai gerar perda de carga, né? Então, é só para vocês terem consciência de que quando a água ela vai, a pressão, mesmo imposta pela bomba, existe a pressão que vai ser subtraída de quem? Dessa perda, né? A perda é uma coisa negativa, né? É uma coisa que a gente vai subtrair. Então, eu tenho toda a energia do sistema, menos as perdas de carga. Então, a gente também tem os métodos dos comprimentos virtuais ou equivalente, é o que a gente mais usa hoje em dia. Somente para dimensionar os projetos de uma residência, de banheiros, de cozinhas, de área de serviço, entendeu? Então vamos lá. Considera-se que as peças e as conexões podem ser substituídas no cálculo por comprimentos virtuais de tubulações que resultem em uma mesma perda de carga. Ou seja, a conexão é substituída por um comprimento de tubo de mesmo diâmetro, no qual a perda de carga linear é igual à perda de carga localizada. E aqui a gente tem um modelo, tá bom? A gente tem aqui ó, uma válvula, temos o cotovelo 90, uma válvula de gaveta, outro cotovelo, uma válvula de pé com crivo, e ele faz a equivalência. Olha só, a válvula de retenção ela equivale a 9,5 metros de quê? Do tubo. Ou seja, essa válvula ela gera uma perda de pressão equivalente, por isso que o nome é comprimento equivalente, equivalente ao comprimento de 9,7 metros do mesmo diâmetro de tubulação. Então é como se você tivesse um diâmetro, tivesse 9 metros de cano, né, desse mesmo diâmetro, e que essa pecinha vai gerar a mesma perda de pressão nesse cano, tá? Então a gente vai aprofundar isso mais para frente, quando a gente realmente estiver fazendo esses cálculos, eu vou ter que explicar essas coisas aqui que não é um pouco até um pouco complicado de entender, mas eu vou explicar da maneira mais prática possível, tá bom? Vamos adiantar. Aqui a gente tem as tabelas, né, tipo o diâmetro e as perdas de carga para cada peça, joelho, curva, T, entrada, enfim, todos os tipos de conexões. Tá? E o golpe de Ariete para finalizar a nossa aula. O golpe de Ariete, nada mais nada menos, é um fenômeno que ocorre nas instalações hidráulicas quando a água, ao descer com velocidade muito alta pela tubulação, ela é bruscamente interrompida. Então imagine que você está num prédio aí, sei lá, de 10, 15, 20 andares, ou até mesmo, nem isso tudo, 5 andares, mas que a determinada quantidade de água é tão rápida que desce pelo tubo, e de repente você vai e fecha com brusca, ou seja, com a rapidez que essa água é interrompida bruscamente. Então gera-se essa pancada dentro do tubo, então gera uma pressão negativa. Essa pressão negativa, essa pancada, dá-se o nome de golpe de Ariete pelo barulho que ela faz, tá bom? Então assim, vamos supor que você está numa residência e você tem aqueles registros de jardim. Aí tá lá um fluxo muito forte de água e você fecha, né? Aquele registro ele fecha bruscamente, né? Não sei se vocês estão sabendo qual é o registro, mas depois eu vou mostrar para vocês. Quando a gente fecha aquele registro rápido, há essa parada imediata. Então, essa parada imediata interrompe. Imagine, é igual como se fosse um carro em alta velocidade e você colocar uma pedra no caminho. Então, o cara vai bater. Então, ele vai sofrer aquele impacto. Então, do mesmo jeito, assim, analogamente, é o que acontece dentro da tubulação, certo?
Nas instalações prediais, alguns tipos de válvulas de descarga e registro de fechamento rápidos provocam esse efeito, tá? Esse golpe de Arias. E tem como principal consequência danos nos equipamentos das instalações, ou seja, prejuízo a gente vai ter. Aqui está um desenho bem grotesco, assim, só para mostrar e tal, depois vocês dão uma lidinha. Quem tiver mais curiosidade nesse golpe de Arias, depois a gente fala sobre ele, tá bom? Então eu vou finalizar por aqui, para que a aula não fique tão longa.